A Érica sempre vem aqui no nosso programa para falar sobre assuntos que dizem respeito à sua vida. A sua vida, aquilo que você carrega dentro de si, só que às vezes você não consegue colocar para fora. E aí, quando eu te convidei dessa vez, você falou assim, Thiago, a gente vai falar sobre Ikigai. Eu falei assim, gente, será que a gente já falou sobre isso? O que é Ikigai? Ikigai, o termo é uma palavra japonesa, né, que diz respeito a uma filosofia de vida bastante conhecida no mundo inteiro, que tem origem numa ilha japonesa de Okinawa, onde as pessoas vivem mais, eles têm uma média de vida de 100 anos. Então, uma média de vida de 100 anos. Uma média de vida é porque eu já tenho 120, 130, Sim, 90. E não só eles vivem mais, como eles descobriram que nessa região as pessoas são mais felizes. Então, muitos pesquisadores foram lá descobrir por que, né? O mapa da felicidade, por que essas pessoas são mais felizes do que a média, por que elas vivem mais e vivem melhor. E aí eles mapearam esses comportamentos e denominaram de filosofia Ikigai. Ikigai. E ela é copiada aí, né? Já que é tão feliz assim, o que tem lá, né? Isso. E aí, talvez o conceito de felicidade para algumas pessoas pode ser diferente. Porque o conceito de felicidade para uma pessoa pode ser ter muito dinheiro, para outra pode ser que eu tenha um relacionamento maravilhoso, para outra pode ser que eu tenha uma família incrível e assim por diante. Mas ali eu tenho certeza que é felicidade no estado de espírito, eles serem pessoas de bem com a vida, sem se preocupar com uma coisa ou com a outra. É que quando a gente tem essa avaliação, né, dinâmica, você acaba compreendendo todos esses aspectos como parte de uma felicidade completa. Então, a imagem que eu sugeri é essa, porque ela traz ali, que é como se a gente tivesse estágios. Primeiro, a gente começa vivendo uma vida mais agradável. Eu estou gostando mais de viver. Depois, isso começa a trazer uma produtividade melhor, ou seja, eu começo a ter resultados. Depois, eu vou me sentindo uma pessoa plena, isso. Aquilo que eu faço me faz sentir bem, é produtivo, então eu vou me sentindo mais realizado. Até você ter uma existência significativa. E assim, para identificar isso, Thiago, o primeiro passo é isso justamente o que você falou. Não tem uma receita de felicidade que vai servir para o Thiago, para a Érica, para a Maria, para o João, para todo mundo. Por isso que é uma filosofia de vida. É você, primeiro de tudo, fazer um mergulho de autoconhecimento. É você identificar e respondendo as perguntas ali, ó, é justamente aquilo que, ao seu olhar, tem a ver com você. Quando a gente descobre o nosso Ikigai, a gente descobre coisas que você ama fazer, que você sempre amou. Não é que você vai começar a amar a partir de agora. Descobri hoje que eu amo fazer isso. Não, você sempre amou aquilo. Na sua vida, desde criança, eu amo falar, por exemplo. Né? Então, a Érica realmente, desde 9 meses de idade, está falando na vida. Né? Eu amo estar com pessoas, eu amo ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a viver melhor a partir de algum conhecimento. Então, isso é lá da Érica criança, da Érica adolescente. Não é algo que eu descobri ontem, né, quando eu fiz a ferramenta. Então, a ferramenta vai ajudar você, inclusive, resgatar muita coisa que já é da sua personalidade, respeitando os seus valores. Então, aquilo que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, lá na cultura em que você teve origem, os seus fundamentos foram estabelecidos. Depois, sobre uma análise daquilo que traz significado, ou seja, todos nós, Thiago, fazemos várias coisas e aquilo que a gente faz atinge o outro. Então, o teu programa não é feito para o Thiago, é feito para quem está lá assistindo, né? Então, aquilo que a gente faz muda o mundo, melhora o mundo. E cada um enxerga o que pode estar faltando no mundo. Então, o que você olha para o mundo e está faltando? E aí, o teu propósito está muito ligado a isso. Porque se você está identificando o que falta, talvez, é justamente você que vai promover isso. Então, por exemplo, falta conhecimento no mundo? Falta. Então, o Thiago acaba trazendo pessoas que levam conhecimento. Exatamente. Então, é como se fosse um quebra-cabeça.
depois você vai começar a ver aquilo que você tem habilidade, coisas que te destacam das outras pessoas. Então, eu tenho facilidade para ser criativo, para falar em público, para isso, para aquilo. E depois você vai encontrar dentro dessas atribuições aquilo que você faz bem feito. Aquilo que você ama fazer, que você faria o resto da sua vida até o último dia, sem problema nenhum. E aquilo que agrega valor para o mundo. E aí, com tudo isso, algo que você possa ser pago para fazer. Então, por quê? Aí você consegue transformar algo que você ama, que você faz bem, que o mundo precisa, em algo em que você é retribuído e sustentavelmente você consegue viver disso. Então imagina, para a Érica, que sempre amou falar, receber para fazer isso, e aí a felicidade está em você ser alguém que aquilo que você faz transforma o mundo. O propósito de vida é algo que é muito maior do que a pessoa. É aquilo que faz, inclusive, você permanecer vivo depois que você morrer. É algo que vai deixar um legado. Um legado, uma história. Uma história, exatamente. Então, é muito mais profundo. É o que faz as pessoas lutar. Por isso que as pessoas vivem mais, porque faz tanto sentido viver. Sim. Que eu quero acordar amanhã para fazer mais disso. Fazer mais coisa. Exatamente. Conhecer mais gente, falar com outras pessoas. Contar para mais gente sobre isso, exatamente. E aí, nessa imagem, eu até vou pedir para colocar mais uma vez essa imagem, porque dentro da seta, né? Da vida agradável, da vida produtiva, vida plena e vida significativa. Dentro, a gente tem alguns passo a passo, na verdade, né? O que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago para fazer e aquilo que é bom para o mundo. Então, quando você vai descobrindo todas essas coisas, aquilo que estiver na convergência de todos os pontos, é por isso que o Ikigai está lá no meio, vão ser as opções daquilo que você pode fazer. E aí assim, mas eu preciso mudar toda a minha vida agora, então já que eu descobri que o meu propósito de vida é esse... Não, talvez você consiga ir fazendo isso aos poucos e você consiga incluir isso, inclusive, no seu trabalho. Para quem é empresário, talvez descubra uma forma de se posicionar no mercado de maneira que o seu propósito consiga ser manifestado de maneira mais evidente. Então, às vezes, é só uma questão de ajuste. Por exemplo, Thiago, quando eu era enfermeira no hospital, o dia que eu mais gostava era o dia que eu tinha que dar treinamento. De que entrava funcionário novo, que eu ia lá e passar ela queria falar. Então, claro, ensinar, né? Então, falar. Você vai observando que tem, dentro daquilo que você faz, tem coisas que você tem que você prefere mais e que você faz melhor. Sim. Então, quem gosta de cozinhar, por exemplo, tem gente que cozinha e prefere fazer só doce, tem gente que prefere fazer só salgado. Você vai começando a identificar aquilo onde o seu talento e o seu prazer evidencia mais. Se sobressai. Isso. E aí é a pista do que é o teu propósito. E tem uma coisa que eu acho muito importante. O mundo precisa do nosso propósito. O mundo que eu falo é o mundo macro, mas também o mundo micro, onde você vive, a sua família, o seu trabalho. E não é uma questão, eu falo que assim, é muito egoísta da minha parte se eu abrir mão de viver o meu propósito. Porque é igual esconder o talento, né? Eu não conto pra ninguém que eu sou boa nisso. E aí... Quem ia ser beneficiado disso, que eram as outras pessoas, acabam não tendo isso. Não recebendo, exatamente. Né? E o sentimento que a gente tem quando você vai vivendo cada vez mais do seu propósito é um sentimento de plenitude e felicidade. Ou seja, a minha vida está fazendo sentido. Até quando você me convidou para falar sobre isso, na verdade me convidou e a gente definiu falar sobre isso, eu falei, poxa vida, que legal. Porque esse mês é um mês que a gente fala muito sobre a prevenção do suicídio. E eu particularmente não gosto de falar de nada que é negativo, eu gosto de falar sempre do contrário. Do positivo. Exatamente. Então, se a gente vai falar contra a guerra, eu vou falar da paz e não da guerra, né? Sim. E se a gente vai falar de propósito de vida... Quem tem propósito de vida, gente, a última coisa que vai pensar é que um dia vai morrer. Isso. Né? Então, a gente precisa se conectar com a nossa essência, descobrir aquilo que faz você vibrar de alegria. Isso não significa que você não vai ter problema, muito pelo contrário. Mas você vai encontrar a razão
Para você seguir em frente. Exatamente. Érica, obrigado mais uma vez. Eu falo demais, né, gente? Adoro, mas é meu propósito. Adoro falar bastante, levar informação para você que está em casa acompanhando o nosso programa e na internet para o mundo todo, para sempre. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Até, obrigada. Eu fico por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta às 5 horas da tarde. E agora você fica com o programa EPC. Tchau, gente.